No vídeo anterior, apresentamos algumas características gerais do filo Plateomint. Agora, adentraremos no quadro deste filo. Os Plateumints de vida livre foram tradicionalmente agrupados na classe Turbellaria, juntamente com 2 a 3 classes de Plateumints parasitas. Entretanto, análises mais recentes determinaram que os Plateumints parasitas, como os vermes e as tênias, evoluíram de pequeno subgrupo interno, e não ao lado dos Plateumints de vida livre, sendo anteriormente os Turbelários, tornando a antiga classificação parafilética. Nesta aula, focaremos nos membros não parasitas do clado Rabiditófora, ou seja, todos os plateumintos fora dos Neodermata, que secretam muco usando seus rabidites em forma de bastonetes. Isso inclui uma variedade de táxons menores, com formas corporais diversas, que variam desde os plateumintos basais da ordem Microstômida até os plateumintos aquáticos em forma de gota, e às vezes coloridos, da ordem Prolecitófora, até o contestado clado de Rabidocella, que inclui o transparente predador Mesostoma e o bizarro Temnocefálida, quase em forma de medusa, que são exclusivamente parasitas ou comensais, embora difiram filogeneticamente dos vermes e as tênias de Neodermata. Então, como podemos ver, há uma enorme quantidade na diversidade quando se trata de plateumintos. Entretanto, dois dos clados mais biodiversos fora de Rabidocella e aqueles que receberam mais atenção dos pesquisadores são Policladida e Tricladida. Policladida inclui alguns dos maiores e mais impressionantes vermes marinhos de vida livre. Membros deste clado foram encontrados desde os litorais costeiros até o abismo oceânico. É aqui que podemos contemplar as cores quase alucinantes do plateamento de manchas amarelas e as cores brilhantes do agora famoso Pseudobíceros, que se envolve em inseminação traumática ou impregnação hipodérmica, um tipo de reprodução em alguns invertebrados, onde os machos transferem esperma para as fêmeas literalmente perfurando-as e injetando esperma na ferida. Isso também é conhecido como esgrima peniana, onde os vermes hermafroditas se esgrimem usando seus esteletes extensivos de 2 cabeças e tentam perfurar a epiderme de seu parceiro. Em algumas espécies, como o verme tapete persa, embora ambos os animais sejam hermafroditas e carreguem espermatozoides e óvulos, o primeiro a penetrar na pele de seu parceiro libera espermatozoides na ferida e fertiliza, sem que os seus próprios óvulos sejam fertilizados. Desta forma, o vencedor torna-se macho para o par e o perdedor torna-se a fêmea. O verme macho pode sair para tentar fertilizar outros vermes ou então ser fertilizado, enquanto a fêmea cuida de seus ovos fertilizados. Em outras espécies, como os plateuminto tigre, o esperma é frequentemente transferido bilateralmente entre ambos os parceiros em uníssono. Junto com seus rituais de acasalamento únicos, os plateumintos marinhos também têm uma série de defesas. Algumas espécies foram observadas adquirindo e armazenando células urticantes de quinidários ou nematocistos, outros foram encontrados produzindo secreções ácidas defensivas, e outros ainda se armam com estruturas protetoras. Entretanto, nenhuma dessas adaptações rivaliza com o espantoso poder regenerativo que tem sido extensivamente estudado não em plateumintos marinhos, mas em algumas espécies menos promissoras de tricladidos de vida livre de água doce, comumente chamadas de planárias. Planárias ou tricladidos são uma das muitas espécies de plateumintos de vida livre tradicionalmente colocadas em Turbellaria, agora consideradas parte da ordem Tricladida. Eles incluem grandes espécies carnívoras, produtoras de neurotoxinas e que vivem na Terra, como os vermes cabeça de martelo e os vermes cabeça de flecha, com placas na cabeça, juntamente com os do Geyser, que vivem em água doce, os Dimercúcide, que vivem em cavernas, e muitos outros. Entretanto, os membros de Dugese são considerados a espécie tipo de sua família e passam por mais estudos do que qualquer outra planária. Eles serão o foco, então, do restante deste vídeo. Quase todas as planárias são predadores carnívoros ou detritívoros oportunistas. Embora a maioria tenham células sensíveis à luz ou manchas nos olhos, eles provavelmente não conseguem ver mais do que simples sombras e mudanças na luz. A maioria das espécies tem duas aurículas que se assemelham a projeções em forma de orelhas na base da cabeça, que contêm células táteis, células quimiorreceptoras e estatocistos, que lhes permite cheirar seus ambientes, detectar o fluxo e a intensidade da corrente de água, reagir ao toque e manter o equilíbrio. As planárias podem reproduzir-se tanto sexuadamente como assexuadamente. Na reprodução sexuada, as planárias hermafroditas participam na transferência bilateral, semelhante aos plateumintos marinhos. Seus ovos se desenvolvem dentro do corpo e são eliminados em cápsulas. Semanas depois, os ovos eclodem e se tornam adultos. No entanto, planárias e muitos outros plateumintos de vida livre também podem se reproduzir assexuadamente por fissão,
onde se contraem através de sua faringe e se separam em dois animais, chamados zooides, cada um dos quais regenera as partes ausentes. E é essa capacidade dos plateumintos que cativa os pesquisadores há centenas de anos. Embora as primeiras descrições registradas da regeneração animal tenham começado com a observação de Aristóteles sobre o crescimento da cauda do largato em 350 a.C., o poder da regeneração das planárias era desconhecido pela ciência até o final do século XVII, quando os pesquisadores começaram a descobrir que seus corpos vivisseccionados se moviam sem suas cabeças. Entretanto, a primeira referência conhecida à regeneração planária veio do texto chinês Yu Yan Zatsu, escrito por volta de 860 d.C., por Chuan. Planárias, especificamente espécies de Druesia, têm sido amplamente utilizadas como um sistema modelo em pesquisas biológicas e biomédicas. Um estudo marcante sobre a regeneração das planárias ocorreu em 1898, quando Thomas Hunt Morgan descobriu que uma única planária poderia ser cortada em 279 pedaços e cada pedaço poderia se transformar em um novo animal. Este estudo e muitos outros lançaram uma onda de pesquisas sobre a regeneração das planárias, que continua até hoje em dia. Em 2011, foi descoberto que mais de 20% das células do corpo de uma planária são células-tronco pluripotentes, que têm a capacidade de criar todos os vários tipos de células que as planárias precisam para sobreviver. Se apenas um 279 avos do corpo de uma planária contiver apenas um punhado de células-tronco pluripotentes, chamadas neoblastos ou endoblastos, elas terão a capacidade de criar um novo organismo. Esses neoblastos são os únicos responsáveis pela criação de novas células. Nenhuma outra célula dentro do corpo da planária pode fazer cópias de si mesmo. Além disso, uma planária não precisa ser totalmente cortada para exercer o poder de suas células-tronco. Se a cabeça de uma planária for cortada ao meio, no centro e cada lado for retido no organismo, é possível que uma planária regenere duas cabeças ou muitas outras. Quando uma planária perde a cabeça ou a cauda, as células-tronco pluripotentes se multiplicam e se diferenciam para substituir a parte faltante. As células-tronco determinam qual parte substituir porque recebem sinais moleculares de células diferenciadas próximas. Esses sinais regulam a diferenciação em tipos específicos de células necessárias para regenerar a parte correta do corpo. Dessa forma, mesmo um pequeno pedaço retirado do meio de uma planária pode regenerar tanto uma nova cabeça quanto uma nova cauda, que serão orientadas na mesma direção que a planária original. Embora as planárias não sejam os únicos animais capazes de feitos incríveis de regeneração, como sabemos ao aprender sobre esponjas e águas-vivas imortais no início dessa série, o fato de muitos de seus tipos de células, tecidos e órgãos simples serem homólogos aos nossos os tornou uma parte importante de uma ampla gama de estudos. E com isso, podemos deixar os plateumintos de vida livre para trás e começarmos nosso estudo dos parasitas neste filo.